Obrigada, Alexandre. Obrigada, Marcelo, aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essa questão das perspectivas. E é interessante como, muitas vezes, parece que eu leio o pensamento do Chueire, porque a minha apresentação ela parte do internacional para a gente ver qual é o impacto no Brasil. Então, as duas coisas estão conversando muito bem. Nós combinamos, né? Então, por pensamentos, aí conseguimos combinar muito bem. Antes da gente entrar diretamente nas discussões, eu sempre gosto de ilustrar aí o que a gente vai falar. Então, algumas ilustrações de diferentes partes do mundo e depois a gente olhar o que pode impactar aqui no Brasil. Essa é uma lista feita na Austrália por uma das entidades aí que hoje é jornalismo investigativo, que fez o ranking dos 40 maiores, o que eles chamam de tax dodgers. O tax dodgers, do significado deles, é aquele que não é o sonegador, mas sim o esperto no mau sentido, né? Aquele que economiza imposto de forma indevida, não de forma ilegal. Então, vejam que interessante que eles fizeram a lista dos 40, aqui eu coloquei 15 deles, e, curiosamente, né, empresas multinacionais, ExxonMobil, Vodafone, Ford, HP e tudo mais. Então, eles fizeram a lista aí do que eles consideram os maiores tax dodgers, que não tem uma tradução perfeita, mas seriam os espertinhos aí, mas num sentido negativo. Hoje, a gente começa de novo a ter a discussão no Reino Unido sobre o quão correto é ou não economizar imposto. De novo, a mesma MP, Member of the Parliament, a Margaret Hodge, foi lá investigar o quanto que a Netflix está pagando de imposto no Reino Unido. Isso daqui é notícia de 2, 3 dias atrás, né, do Reino Unido começando a fazer pressão sobre a Netflix. Canadá, isso é do Bloomberg Tax, ou seja, essa é uma publicação tributária, chamando a atenção para o fato de que o Canadá está fazendo um pente fino nas suas bases de dados para identificar as empresas que estariam economizando imposto, não ilegalmente, mas indevidamente, né? Ou seja, um esforço aí do governo Canadá. Aqui é uma reportagem do The Guardian, mostrando uma operação de vários países em conjunto, incluindo autoridades da Austrália, Canadá, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos, em relação a um mesmo banco localizado no Caribe, que teria ajudado clientes de diversos países, inclusive da Austrália, a economizar tributos. Então, ou seja, exemplos das mais diversas localidades. Na Rússia, a Rússia, né, falando justamente do Tax Evasion Helps U.S. Corporations steal 180 bilhões de dólares from the rest of the world every year. E aí, quando você vai ler, apesar da manchete falar tax evasion, ele não está se referindo a tax evasion, ele está se referindo justamente a economias tributárias, né? E outra notícia de poucos dias atrás, agora de janeiro, saiu um relatório, né, desse Center for International Corporate Tax Accountability and Research, ou seja, Centro para a Responsabilidade, né, aí de pagar impostos. E aí ele fala de uma empresa alemã. Eles fizeram um estudo aí do quanto que esse grupo alemão farmacêutico Fresenius vem pagando ao redor do planeta. E falando justamente que eu vejo que eles colocam que é o Global Tax Dodging by a German Healthcare Multinational. E aí eles dão os detalhes, né, sobre o que eles eles entenderam, o que eles concluíram
desses estudos e tudo. E eu achei bem interessante aí a forma que eles veem. E eu encontrei uma notícia de Saigon, sim, do Vietnã, falando exatamente do mesmo tema, né? Ups, preciso ficar aqui por conta da câmera. E falando to catch the tax dodger. E aí falando da Coca-Cola no Vietnã. Então vejam que essa preocupação é uma preocupação que não está só em um país individualmente. Vem fomentada pela OCDE, como o professor Chueri muito bem demonstrou, né? E hoje a página do BEPS, a página central do BEPS, eles já falam em colaboração internacional para acabar, olha o quão audaciosos eles são, né, com a redução de carga tributária. É isso que a OCDE propõe. Bom, se eu for olhar os impactos que eu tenho no Brasil, eu estou chamando de novos paradigmas aí do planejamento tributário. O que é? Primeiro, a discussão fortíssima sobre a realidade econômica vis-à-vis a realidade jurídica. Nos anos 90, a gente se acostumou mal, até o começo dos anos 2000, de uma situação em que bastavam que formalmente os atos fossem bem estruturados, né, que formalmente eu tivesse toda a estruturação, que aquilo seria automaticamente aceito. E hoje não. Hoje eu tenho uma série de discussões aí de substância do propósito negocial, do Principal Purpose Test, que o professor Chueri comentou. Agora, entrando na era da economia digital, os novos pilares que vêm sendo propostos pela OCDE, temos aí, nesses novos paradigmas, o ambiente que não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Ou seja, não adianta eu falar para o fisco que, não, é por conta do que a minha matriz na Nova Zelândia determinou. O fisco brasileiro hoje pode ir lá no governo neozelandês e perguntar, vem cá, o que a matriz está fazendo aí no seu país? Né? Eu tive, por exemplo, um caso de fiscalização na qual uma empresa brasileira foi perguntada por que no balanço brasileiro tinha uma diferenciação em relação ao que estava sendo informado para a SEC no formulário 20F. Ou seja, realmente o mundo sem fronteiras, é a globalização dos fiscos. E a outra questão, né, se o planejar é direito do contribuinte, vis-à-vis um ativismo, que eu estou chamando de ativismo tributário no mundo, que é essa questão de discutir moralidade, discutir a parcela justa de tributação e lei geral anti-elisivo. Então, vamos passar rapidinho. Eu gosto dessa frase do Emerson, né, que ele fala que os nossos exemplos têm muito mais impacto do que aquilo que nós pregamos. Que ele diz, o que você fala, o que você fala tão alto que mal posso ouvir o que você diz. E aí, nesse mundo atual, a gente está numa situação em que a realidade econômica fala tão alto que mal posso ler o que você escreveu. Ou seja, essa prevalência do quê? Dessa análise da realidade econômica por meio da análise da substância, análise de propósito negocial, do Principal Purpose Test e dos dois pilares aí da OCDE. Rapidamente, o pilar 1, que vem sendo discutido da economia digital, é da presença econômica significativa, né, seja por usuário, seja pelos chamados intangíveis de mercado, e um pilar 2, que é a coordenação de normas para reduzir o risco de um determinado país ficar sem arrecadação nenhuma, ou seja, somando e subtraindo do pilar 2, são critérios para que se haja retenções na fonte nesse mercado, né? Agora, tudo isso é muito bonito, mas, de certa maneira, não é algo concreto, não é algo que eu possa dizer para vocês, olha, toda empresa que tiver 10 funcionários tem substância e tá bom. Né? Não tem isso. Eu sempre comento, da vez que me perguntaram, né, se numa trading de um grupo multinacional
se ele colocasse um funcionário, né, se já seria substância suficiente. Minha resposta para eles: bom, um funcionário é melhor que zero, mas o que é essa substância suficiente? Né? Então, em cada situação, a gente vem olhando aí casos no CARF, né, em que as empresas apresentam suas razões para terem feito os negócios, e tem casos que as razões são entendidas como suficiente, tem outros casos que não são entendidos como suficiente. Eu até peguei um caso aqui da Câmara Superior, né, do Bertin Tinto Holding, em que o relator, né, que foi o voto vencido, ele entendeu que por estas circunstâncias verifica-se, ao contrário das razões acolhidas e defendidas pelo acórdão recorrido, evidencia-se que a utilização do Bertin FIP para deter a participação acionária na Bertin, decorreu, antes de mais nada, da estrutura implementada pelo BNDES Par como agente financeiro, né, falar que a Bertin encontrava-se em grave crise financeira, etc. Tais razões negociais são suficientes por si para justificar o uso do FIP. E aí, quando eu vou para o voto vencedor, né, do mesmo caso, ou seja, o mesmo caso sendo olhado por julgadores distintos. Aí, o voto vencedor fala: ainda que se repute normal o FIP ser instituído por uma única investidora, com foco no investimento já definido em sua Constituição, a necessária autonomia das participações societárias a serem alienadas não se verificou, porque a alienação das ações pela autuada JBS já havia sido anunciada e as partes acertavam os últimos detalhes do negócio quando o FIP foi criado. E aí ele fala: ausente qualquer nesse cenário, por razões distintas expostas pelo ilustre relator, torna-se irrelevante o fato de a constituição do FIP não ter carreado novos recursos na capitalização da Bertin no processo de recuperação. Ou seja, veja, mesma situação, os mesmos fatos. Um olha e fala: tá ótimo, realmente o fisco não pode autuar. O outro olha e fala: peraí, isso daqui é balela, mas não é suficiente para afastar o auto. Isso está acontecendo todo santo dia nos julgamentos do CARF. Vocês podem ver todo santo dia isso. E a dificuldade da gente identificar o que é essa substância, o que é esse propósito. Agora, uma coisa a gente sabe: não adianta fazer operações que são só no papel, porque isso não tem como ser vitorioso numa discussão. Então, ou seja, pode-se discutir se é mais ou menos substância, mais ou menos propósito, mas não a questão aí de que, né, de que eu preciso olhar a substância e preciso olhar o propósito. E aí eu tenho que considerar qual vai ser o impacto desse novo conceito de teste do propósito principal, o que a OCDE recomenda, por enquanto, no Acordo Multilateral de Tratados. Olha, se o principal propósito, ou um dos principais propósitos, for economia tributária, essa economia tributária é indevida. Agora, como é que eu meço um dos? Quando é um único propósito, é fácil identificar. Agora, um dos. Vamos pegar. Então, imagina que a economia tributária é 5% de uma reorganização. Vai cair no PPT? E se for 8? E se for 12? E se for 20? Em que ponto da história se torna um dos principais propósitos, né? É uma coisa muito muito intangível. Agora, a gente já vê isso sendo aplicado de uma maneira, claro, não ligada à questão da OCDE, mas muitas vezes a gente tem visto isso nos julgamentos. O julgador falando: olha, apesar de haver uma justificativa, essa justificativa não é tão forte o suficiente, né, para contrapor a economia tributária. De certa maneira, eu já tenho em alguns julgamentos a presença desse teste do propósito negocial, não exatamente nos moldes que a OCDE propõe, mas de uma forma aí informal. Eu gosto também de olhar esse julgamento da Apple, né, que foi um julgamento de setembro do ano passado, que é o seguinte: em qualquer lugar, se você perguntar para qualquer tributarista do mundo se 6 mil funcionários
é substância suficiente? Constitui uma substância suficiente? Todo mundo vai dizer sim. Só que a Comissão Europeia entendeu que não. A Comissão Europeia entendeu que, olha, inclusive, essa é uma fala do presidente da Apple, dizendo que está na Irlanda por vários motivos, né? E não só pela economia tributária. Só que a Comissão Europeia entendeu, tá, que a Apple está na Irlanda principalmente por conta do incentivo fiscal. E aí a Apple foi condenada a devolver 13 bilhões de euros em benefícios fiscais para o governo da Irlanda, e o governo da Irlanda é obrigado a cobrar, né? Porque senão ele também é punido. Então, ou seja, se vocês forem na página da Comissão Europeia, né, eles falam, olha, a Apple, na verdade, fazia da Irlanda um centro de concentração de lucro e, com isso, pagava menos imposto nos outros países europeus e se beneficiou aqui de economias tributárias na Irlanda. Vejam, 6 mil empregados, eles entenderam que não era substância suficiente, não era propósito negocial suficiente para se contrapor a essa ajuda, a esse benefício fiscal que eles tiveram. Então, ou seja, isso traz também uma insegurança adicional? Sim, sim. E lembrando, hoje eu não tenho legislação nem sobre substância, nem sobre propósito negocial, tenho aplicação aí de cláusulas de simulação e abuso. Eu falo que eu gosto de dar em aula o exemplo do abuso de direito para mostrar quão amplo que é, né? Falando que quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu abuso do meu direito de cumprimentar as pessoas. Paulista apressado dá um beijo só e deixa o carioca no ar no segundo beijo, né? Então, ou seja, até questão de bons costumes está no conceito de abuso. É um conceito muito amplo para ser usado em matéria tributária, né? Na colaboração internacional, a gente está vendo aí, né, a troca automática de informação, mas não é só isso. O mesmo instrumento que permite a troca automática, permite troca sob demanda, trocas espontâneas, que é algo que acontece muito na lavagem de dinheiro, e começa a acontecer em matéria tributária. Um país descobre que uma pessoa que tem investimento no seu país não está cumprindo as obrigações tributárias do outro país. Ele vai e avisa, né? Então, fiscalização simultânea, que é o caso que eu mostrei, né, da Austrália, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, todo mundo fiscalizando uma mesma instituição financeira, né? Fiscalização no exterior, o fisco brasileiro hoje tem condições de mandar um fiscal para o outro país para coletar a informação. E aí, para o futuro, o que eu tenho? Eu posso vir a ter colaboração em matéria de recolhimento de tributos? Será que eu posso? O Brasil excetuou isso no acordo multilateral, mas no acordo multilateral tem previsão para isso. O Brasil ainda não aderiu a isso, mas existe, né? E a questão de planejar é um direito ou não do contribuinte, né? Ou seja, por muitos anos no Brasil se defendeu que era um direito básico do contribuinte estabelecer a sua estrutura de forma a pagar menos tributo. Só que no mundo, a discussão é outra. É a obrigação de todo mundo financiar o Estado. Se você tem a obrigação de financiar o Estado, você tem que pagar o que é a parcela justa. Agora, o que é essa parcela justa? Né? O que é essa questão da moralidade tributária? Né? E aí a gente viu vários dos exemplos que eu trouxe justamente nesse sentido, de atacar a questão moral da empresa, né? De atacar a moral do contribuinte, não exatamente chamá-lo de sonegador. Ele não é sonegador que está respeitando a lei. Mas, né, será que existe essa questão? O The Guardian fez um levantamento há 2 anos e meio atrás, em que ele chegou à conclusão que reduzir a carga tributária, né, é errado para 9 entre 10 cidadãos do Reino Unido. Ou seja, 9 entre 10 cidadãos do Reino Unido entende que é imoral, na verdade, né, você economizar qualquer tipo de imposto. Agora, nesse cenário todo, qual que é o limite para a escolha do contribuinte?
a gente já tem nenhuma liberdade, ou seja, esquece, não programe nada, você tem que pagar o que tiver que pagar e pronto. Ou liberdade total, como já foi nos anos 90 aqui no Brasil, né, até o começo dos anos 2000. E aí, nesse meio, a gente tem uma série de conceitos: dever moral de pagar tributo, fraude à lei, simulação, abuso de direito, quais são os objetivos econômicos, né, nexo causal entre economia tributária e o que foi feito, abuso de forma, falta de propósito negocial, falta de substância, estrita legalidade, não revelação de capacidade contributiva, o que eu uso como limite? E aí que eu provoco os senhores, né, a questão da competitividade, que é outra coisa. Por exemplo, na Comissão Europeia é muito forte a discussão da competitividade empresarial. Eu entendo que nós deveríamos lutar aí para ter uma limitação que seja uma lei geral antilesiva, que traga conceitos de uma maneira mais clara, que não seja o conceito de abuso de direito do Código Civil, né? Ou seja, eu preciso, e vários países implementaram leis gerais antilesivas, e muitas vezes países que têm longa tradição nessa análise de substância, economia, propósito negocial, né? Então, ou seja, e o Comitê Tributário da ONU recomenda que os países, sim, tenham leis que deem para o contribuinte quais são os parâmetros mínimos que ele deve analisar na hora de implementar algo que resulte economia tributária. E dizer que eu preciso regulamentar o artigo 116 do CTN, parágrafo único do CTN, eu entendo que não é suficiente. A gente tem alguns estados regulamentando, e para mim é muito preocupante. Imagina você ter 27 regulamentações estaduais, uma regulamentação federal, 5.600 regulamentações municipais. Eu preciso de uma lei complementar, né, que faça com que melhore aí a segurança jurídica. Mas se eu puder fazer uma conclusão geral, é que a análise dos aspectos econômicos, e não são somente dos aspectos jurídicos, está presente e de uma forma cada vez mais forte, né? E análises também dos aspectos negociais. Operações que são para economizar tributo, hoje não funcionam mais, né? Depois elas vêm com multa, que muitas vezes tem sido aplicada a multa de 150%. Né? E de tal maneira que a economia tributária ela tem que ser consequência, o que significa que cada novo negócio que eu vou fazer, eu tenho que analisar qual forma de estruturá-lo de maneira eficiente fiscalmente. Eu preciso montar um novo centro de distribuição. Por que não olhar qual a localização daquele centro que melhor, né, otimiza a questão de créditos de ICMS, para eu não ficar acumulando créditos num determinado local, né, que eu considere meus clientes, os meus fornecedores, as minhas plantas, né? Então, eu preciso ter uma necessidade real de negócio para ir olhar qual a forma que eu posso economizar tributo. E esse ambiente Principal Purpose Test acrescenta, claro, que riscos adicionais. E a moralidade tributária pode chegar ao Brasil? Veja, eu sempre digo, e as pessoas às vezes se chocam quando ouvem, mas é a mais pura verdade, que no Brasil, sonegação, não estou falando de economia tributária lícita, estou falando de sonegação, é socialmente aceitável. Ninguém aqui parou de falar com o tio que vendeu o imóvel pelo dobro e declarou a metade. Com um amigo que tem 15 lojas em shoppings, cada uma numa empresinha do Simples Nacional. Né? Ou seja, é aquela coisa do dia a dia. Mas vejam, a gente está no 6º ano seguido de déficit fiscal. E a gente está sentindo na pele, as pessoas na rua começam a sentir na pele os efeitos disso. Então, se a gente lembrar que até há 10 anos atrás a corrupção era socialmente aceitável, né, eu entendo que o Brasil vai sim caminhar para o lado de entender a tributação também como parte da responsabilidade social aí das pessoas e das empresas. Pode demorar? Pode demorar um pouco, mas que vai chegar, vai. Então, vejam que nosso ambiente de planejamento tributário não é nada
fácil, ainda mais que a gente não tem uma lei geral anti-elisiva. Então, com isso, agradeço aí a atenção de todos e fico à disposição.